Sozinho em casa, meu filho me trancou sem comida, água e foi curtir férias. Real demais. O que eu tô prestes a te contar é tão insano que parece roteiro de filme. Imagine só, eu aqui em casa acreditando que tudo estaria tranquilo, enquanto meu filho decidiu que eram férias e me deixou trancada, sem nada. O sol brilhava forte do lado de fora e eu, aqui, me sentindo como uma prisioneira nas minhas próprias quatro paredes. O silêncio no ar era tão pesado que dava para escutar o relógio fazendo tic-tac, como se estivesse contando o tempo que me restava. A pressão nas minhas têmporas aumentava, o estômago começou a roncar e eu só pensava, o que eu vou fazer agora? As paredes começaram a parecer ainda mais apertadas, a luz parecia escassear. Olhei pela janela e vi as pessoas passando, sorrindo, se divertindo. Enquanto eu, trancada e abandonada, sentia a vida passando como um filme de terror. Meu coração estava disparado, quase podia ouvir os batimentos ecoando. Uma sensação estranha se apoderou de mim, como se algo mais estivesse prestes a acontecer. Não era só a falta de comida ou água, era solidão. Era a traição da pessoa que eu mais amava. Como ele pôde fazer isso? A cada momento a tensão crescia como se algo estivesse além da porta, algo que eu não queria descobrir, mas que ao mesmo tempo me atraía. Mas, antes de continuar com essa história maluca, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Voltei o olhar para a porta perguntando a mim mesma se teria alguma chance de escapar. O medo era palpável, quase dava para cortar com uma faca. Ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Era como se algo estivesse se preparando para entrar, e eu, sozinha, parecendo uma figura perdida em um labirinto. O que mais poderia acontecer? Será que meu filho tinha se esquecido de mim? Ou havia algo mais por trás desse ato? Meu peito se apertou e as perguntas começaram a surgir, um turbilhão na minha mente. Eu precisava saber o que estava deveras acontecendo. E acima de tudo, por que meu filho escolhe aquele momento para me trancar? A expectativa estava insuportável, e aquele ruído no corredor. Eu sabia que tinha que descobrir o que realmente estava à minha espera do lado de fora. O som que vinha do corredor se intensificou, como se algo pesado estivesse se arrastando. Meu coração pulou, batendo com força. Era um ruído que não podia ser ignorado, e minha curiosidade se misturava ao terror. A combinação era explosiva. A adrenalina subiu, e com um impulso cego me levantei. Precisei me controlar para não correr descontroladamente até a porta. Um ato irrefletido poderia ser a minha ruína. Me aproximei da porta, apoiando a orelha gelada contra a madeira. O que estava lá fora? Quais segredos a casa escondia? Uma parte de mim desejava que tudo não passasse de um pesadelo, que meu filho aparecesse com uma pizza ou um sorvete e tudo não passasse de uma brincadeira de mau gosto. Mas outra parte, aquela que tremia em insegurança, já pressentia que havia algo muito mais sinistro em jogo. Então, ouvi um sussurro, uma voz baixa e rouca. Não reconheci. Ela parecia se arrastar, deslizando como uma sombra por entre os corredores. Minha mente trabalhou a 1000 por hora tentando encontrar explicações lógicas. O que mais poderia ser? Fora do meu alcance, a sensação de abandono era intensa, como se cada parede risse da minha triste condição, celebrando minha impotência. Por favor, não, murmurei para mim mesma apertando os punhos. O som cresceu. Dava para imaginar a aproximação daquilo que não conhecia. Uma onda de medo subiu pela minha espinha, e o estômago se contorceu. Percebi que a única forma de descobrir o que era a única chance de escapar do abismo daquela solidão era enfrentar o desconhecido. Com um último suspiro profundo, coloquei a mão na maçaneta. Era então que a porta começou a tremer. O barulho tinha certeza de que alguém ou algo queria entrar. O chão vibrou com a força do impacto. Tentei não entrar em pânico. O que estava fazendo? Minha mente gritava que eu não deveria abrir, mas a curiosidade tomava conta de mim. Isso era tudo um plano? Meu filho pretendia me fazer um medo psicológico e depois aparecer rindo? O pensamento não me acalmava, mas me impulsionava. O ranger da porta me soou como um chamado. Enfrentaria o que quer que estivesse ali, não conseguia mais suportar a incerteza. Com uma força que não sabia que tinha, girei a maçaneta e abri a porta rapidamente. Na fração de um segundo, me deparei com uma cena que parecia saída de um filme de terror.
O corredor estava vazio, mas em cima da mesa, uma folha de papel amassada e um objeto brilhante chamaram a atenção. Meu coração acelerou enquanto eu hesitava entre voltar e recolher aquele papel, ou me afastar, como se soubesse que estava me aproximando de algo que mudaria tudo. O objeto, refletindo a luz de uma forma incomum, parecia me chamar. O que seriam aquelas informações? Meu filho estava envolvido com algo, ou alguém? A dúvida era um nó na garganta. A voz que havia ouvido, o caderno, o objeto brilhante. Tudo pesava como uma tempestade prestes a estourar. O que eu estava prestes a descobrir poderia não só mudar a colisão da nossa relação, mas também desencadear um caos que eu nunca imaginei ser possível. E se isso fosse tudo parte de um plano insensato que meu filho tinha em mente? E assim, com o papel entre os dedos, a pergunta ecoou em minha mente: o que mais ele esconde? O papel amassado tinha letras trêmulas, como se quem escrevesse estivesse tão ansioso quanto eu. Com mãos trêmulas, desdobrei a folha e a luz pálida do corredor refletiu em palavras que dançavam na mente: cuidado com o que está no sótão. As palavras eram um aviso, e eu não conseguia entender completamente. O sótão? O coração acelerava, disparado como se eu estivesse correndo uma maratona. O que havia nas entranhas da casa, atrás daquele telhado empoeirado? O objeto brilhou mais intensamente em meio àquela incerteza. Era uma pequena chave, ornamentada com símbolos estranhos e traçados que me pareciam quase familiares, mas ao mesmo tempo, completamente desconhecidos. Meu instinto gritava para eu não tocar, e no entanto, uma força irresistível me puxava para aquele objeto. O que poderia abrir? Qual porta guardava os mistérios que eu não estava pronta para enfrentar? Ouvi outro sussurro, dessa vez mais próximo, como se alguém estivesse ao meu lado. Deixe isso, você não deve saber. A voz soava como a de uma mãe, suave mas repleta de um medo ancestral. Meu corpo congelou. Era absurdamente familiar. A familiaridade do tom fez um calafrio passar pela minha pele. Era como se eu estivesse ouvindo algo que tentava me proteger, mas me empurrava para a coragem. O som da porta batendo atrás de mim, como um aviso, me tirou da inércia. A casa inteira parecia vibrar com uma energia estranha, como se estivesse viva, observando cada movimento que eu fazia. O que estava realmente acontecendo? Resolvi seguir o impulso. Peguei a chave e a coloquei no bolso, sem saber se deveria ter feito isso ou não. Mas uma coisa era certa: o sótão precisava ser explorado. Subi as escadas com cautela, cada degrau rangendo como se anunciasse a minha determinação em desenterrar segredos há muito enterrados. O corrimão, frio e polido, parecia um aviso, mas eu não podia voltar. O último andar era um território que parecia ter sido abandonado há séculos. Um cheiro de mofo e madeira em decomposição me envolveu, e a escuridão parecia espessa, como uma nuvem prestes a estourar em uma tempestade. Encontrei a escada do sótão, uma escada de madeira desgastada, quase invisível envolta pela penumbra. O medo e a ansiedade pulsavam em mim. Balancei a mão à procura de uma luz, mas nada havia. Fui em frente, um pé após o outro. A cada passo, a sensação de que aquele lugar guardava algo obscuro e vital se intensificava. Cheguei à porta do sótão. O coração disparou mais uma vez, pulsando em harmonia com a adrenalina. A chave brilhava levemente como se estivesse viva. Experimentei a maçaneta, e o tremor que senti na mão quase me fez hesitar. E se eu abrir e descobrir algo que não estou pronta para saber? A voz na minha cabeça sussurrou em terror. Mas outra parte de mim, a parte sedenta de respostas, estava cansada de viver na escuridão. Respirei fundo e girei a chave na fechadura. O clique da porta se abrindo ecoou como um grito silencioso, quebrando o feitiço da incerteza. Mal sabia eu que tudo o que estava prestes a descobrir mudaria as minhas percepções para sempre. E assim entrei. O que estava à minha frente faria eu repensar cada momento que passará naquela casa, cada segredo que meu filho poderia estar escondendo. E então, a visão diante de mim fez meu estômago embrulhar. O sótão não estava vazio, estava cheio. O que eram aquelas caixas? E a fotografia pendurada na parede? Então vi. No centro de tudo havia um mural. E o que ele revelava me fez acreditar que a jornada para descobrir a verdade apenas começava. O mural, iluminado de maneira estranha pelas sombras do sótão, era como uma explosão de lembranças esquecidas. A madeira rugosa mostrava uma colagem de fotografias em preto e branco, rostos que eu reconhecia, mas que pareciam distantes, como ecos de um passado que tentava se esconder sob rabiscos e anotações ilegíveis. Havia uma imagem de meu filho, sorrindo, com um brilho naqueles olhos que agora pareciam perdidos. Meu estômago revirou enquanto eu caminhava lentamente em direção à parede. As fotos estavam acompanhadas de datas e palavras rabiscadas, algumas legíveis, outras confusas.
Ele sabe. Estava escrito em letras grandes. A sensação de desespero aumentou. O que ele sabia? O que eu ainda não compreendia? Meus dedos tocaram a superfície do mural, como se essa simples conexão pudesse me dar respostas. O papel amarelado tinha marcas de lágrimas e algo que parecia ser sangue. Um frio percorreu minha espinha. O que havia acontecido aqui? Meu coração bateu descontroladamente, e o eco desse batimento soava como marteladas na cabeça. A voz suave que havia sussurrado antes voltou, agora mais alta, e me advertiu: desça agora. Você não pertence a esse lugar. Mas não consegui resistir. Em uma caixa próxima vi algo que me chamou a atenção: um diário. A capa estava desgastada e, ao abri-lo, o cheiro de papel envelhecido me envolveu. Folheei as páginas apressadamente, ansiosa por descobrir segredos que estavam ocultos ali. Seus escritos eram trágicos. Palavras soluçadas em desespero, pesquisas sobre a casa, notas sobre o guardião, algo que causava maldição sobre aqueles que habitavam aqueles muros. Foi quando percebi que as anotações falavam de temas que eu conhecia: um culto, rituais obscuros e sacrifícios. O tempo parecia parar enquanto as linhas dançavam diante dos meus olhos. Meu filho estava envolvido com isso? A ideia era insuportável. Sentia que os parágrafos estavam me consumindo, revelando um universo paralelo de horror. Um estalo atrás de mim me fez quase gritar. Logo, um som como se algo tivesse sido movido quebrou o silêncio. O pânico me tomou. Quem está aí? Berrei, tentando soar mais corajosa do que realmente me sentia. Mas só o silêncio respondeu. Uma sombra se esgueirou em direção à escada. O lugar estava se tornando uma armadilha, e eu era presa. Minha mente girava, cheia de imagens dos rostos nas fotos, do meu filho perdido em meio a uma rede de segredos e mentiras. E se eu estivesse em perigo? O que ele sabia? E mais importante, o que ele pretendia fazer? Enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, ouvi o eco de um sussurro novamente. Ele não pode saber, e a voz dessa vez era mais clara, mais próxima. Olhei para o lado, e meus olhos se fixaram em algo que quase passei despercebido: uma porta secreta, semi-oculta por caixas empoeiradas. Um impulso ardente me impeliu a puxar as caixas para o lado, revelando uma alça de metal enferrujada. Meu coração disparou novamente. O que havia do outro lado? A resposta poderia estar ali. Com um movimento rápido puxei a alça, e a porta se abriu, revelando uma escuridão ainda mais densa. Um novo mistério, uma nova angústia. E eu sabia que estava prestes a descobrir mais do que imaginava, mas essa busca também poderia custar caro. Qual era o preço da verdade que eu estava prestes a desvendar? O ar pesado do espaço atrás da porta envelopou-me, como se estivesse prestes a engolir sob sua escuridão. Cada passo que eu dava fazia o chão render sob meus pés, e o eco da minha respiração parecia um grito silencioso nesse abismo. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma sensação estranha e sinistra de que não estava sozinha sobrevivia nesse lugar, como se uma presença invisível estivesse me observando. Com um esforço, liguei a lanterna do meu celular, a luz intensa cortando a escuridão como uma lâmina. O cenário se revelou. Era um pequeno compartimento, cheio de caixas empilhadas e objetos cobertos por uma fina camada de poeira. Mais adiante avistei algo que parecia uma estante, repleta de livros antigos, seus lombos empoeirados refletindo a luz trêmula. Enquanto caminhava lentamente, o alcance da luz do meu celular brincava com as sombras, criando formas estranhas nas paredes. Cada objeto parecia conter uma história, um segredo enterrado que eu precisava desenterrar. A curiosidade agora dominava, substituindo o medo que me imobilizava momentos atrás. Foi quando ouvi um novo sussurro, mais forte e mais urgente: ajude-o. O som fez meu coração disparar novamente. Ajude-o? A mente se dividia entre o desejo de compreender e a recusa em aceitar que algo estava realmente errado. A voz parecia uma chamada, um lamento que vinha de dentro do lugar, e eu me virei rapidamente, buscando na escuridão por sua origem. Ao recalcular meus passos, uma sombra mais próxima do que antes parecia se mover, mas minha lanterna a iluminou. Parecia um quadro de madeira meio pendurado com uma tela empoeirada. Ao me aproximar, consegui distinguir um rostinho familiar na imagem. Era meu filho. Mas algo na forma como ele estava posando, uma obscura expressão nos lábios e um brilho nos olhos, fez meu estômago se contorcer. Meu filho não estava apenas nessa foto. Ele estava cercado por outros rostos, todos com expressões que pareciam um misto de culpa e conformidade. No fundo, uma espécie de símbolo muito parecido com o que vi nas anotações do diário estava gravado.
Um nó se formou na minha garganta e, num impulso desesperado, eu precisei virar o quadro para ver o que mais estava escondido ponto atrás da imagem. Havia um pedaço de papel amassado e rasgado. Desdobrei com cuidado. A letra era apressada e cheia de garranchos, mas as palavras, embora vagas, causaram um frio intenso na minha espinha. O guardião está sempre próximo. O sacrifício deve ser feito até a próxima lua cheia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma aterrorizante. Ao olhar em volta, cada caixa parecia esconder mais segredos, e a necessidade de proteção do meu filho crescia a cada batida do meu coração. O que ele realmente sabia? O que significava o sacrifício? E sem pensar, pensei no que havia deixado para trás, no que realmente importava. E rompeu, então, um som estrondoso. A porta pela qual eu havia entrado se fechou abruptamente, como se algo invisível a tivesse empurrado para o lugar. Meu estômago revirou em resposta ao choque. Eu estava presa? Um lampejo de luz apareceu na outra extremidade da sala, e uma silhueta familiar se destacou. Era meu filho. Ele estava parado lá, com uma expressão que não reconhecia. O que ele queria de mim? Por que estava aqui, e o que sabia sobre tudo isso? O medo tomou conta novamente, mas a confusão era pior. Eu precisava entender. Precisava descobrir se conseguia salvar meu filho, ou se ele estava em perigo por minha causa. A luz tremulante começou a piscar, e no mínimo segundo, a conexão entre nós se rompeu quando ele disse baixinho: "Você não deveria ter vindo aqui." A escuridão parecia mais espessa ao meu redor. Eu precisava decidir, voltar ou seguir em frente. Qual era o custo a ser pago para descobrir a verdade? A respiração ansiosa ecoava, e aquela silhueta começou a se afastar lentamente, como se me deixasse atrás, à mercê da escuridão. O que realmente aconteceria se eu seguisse em frente? A resposta poderia ser mais aterrorizante do que eu jamais imaginei. Meu coração pulsava intensamente, como se quisesse escapar do meu peito. A silhueta do meu filho desvanecia na escuridão, e a única coisa que restava era o quebra-cabeça inacabado diante de mim. Ele não deveria ter dito isso, pensei, a mente em um turbilhão. O que houve com o meu garoto? A imagem dele na foto gravada na madeira ainda estava fresca na minha memória, assim como o sussurro que me chamara. Hesitei, mas a necessidade de proteção era mais forte que o medo. Agarrei minha lanterna com firmeza e, respirando fundo, decidi avançar. Meu filho, onde você está? Chamei, a voz ecoando na câmara sombria. A única resposta foi o meu próprio eco, como se a casa estivesse zombando da minha inquietude. A luz da lanterna dançava enquanto explorava mais o ambiente. Cada passo ressoava como um toque de tambor, quase um aviso. As sombras pareciam dançar nas paredes, e a cada virada, uma nova camada de terror se desenrolava. Camisetas, brinquedos e até objetos que não reconhecia, todos abandonados, como se pertencessem a outra vida. As caixas ao meu redor chamaram minha atenção. Uma delas estava entreaberta, sua tampa já com a poeira irrevogavelmente quebrada. Com um impulso abri-a completamente e dentro encontrei restos de fotos, cartas e objetos pessoais pertences de pessoas que um dia moraram ali. Senti como se estivesse invadindo uma sepultura. Um papel em particular fez meu coração parar. A conexão deve ser mantida, ou tudo será perdido. A letra era desesperada, arranhada com urgência. O que quer que isso significasse, eu não sabia, mas uma coisa era certa: alguém estava em apuros. O eco de uma risada distante cortou a atmosfera tensa. Era uma risada infantil, uma que conhecia muito bem, mas ela reverberava com uma inquietante distorção. Não, não, não! Gritei, a voz trêmula. Eu precisava chegar até meu filho, mas as palavras da carta martelavam em minha mente. A conexão deve ser mantida. O que isso realmente queria dizer? Com o coração zunindo, corri em direção à origem da risada, que parecia ecoar nos cantos. E enquanto avançava, a luz da lanterna começou a piscar, como se tivesse vontade própria. A sensação de que alguém ou algo estava me espreitando crescia a cada segundo. Encontrei uma porta diferente, uma que não havia notado antes. Chamava por mim, um mistério envolto em sombras. A arranhar, empurrei-a com cautela e ela rangeu, revelando uma sala mais ampla. O que vi gelou minhas veias. Embalagens de comida amontoadas, garrafas vazias de água, e a cama do meu filho, feita de maneira meticulosa. Mas a coisa mais perturbadora era a grande janela, que na luz da lua, mostrava uma visão inquietante. Uma figura encapuzada, parada e observando. A silhueta parecia se mover, e quando finalmente a lanterna iluminou seu rosto, meu estômago se apertou. Não era uma pessoa comum, mas algo muito mais sombrio. Uma lembrança me atingiu como um soco, as histórias que meu filho contava sobre o guardião e como ele se alimentava do medo. De repente,
A porta se fechou atrás de mim com um estrondo, e a figura encapuzada piscou à distância, um sussurro escapando dela. O sacrifício deve ser feito. Meu corpo congelou ao ouvir aquelas palavras novamente, agora mais sombrias do que nunca. Faça um sacrifício? O que está acontecendo aqui? Gritei, mas a figura apenas balançou a cabeça lentamente, como se fosse melhor que eu entendesse. Desesperada, busquei por algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender esse horror. E foi então que o celular vibrou em meu bolso, interrompendo o clima sinistro. Olhei rapidamente e a tela iluminou um aviso: conexão perdida. O medo se transformou em pânico. O que isso significava? Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura começou a se aproximar lentamente, e as sombras em sua volta pareciam se erguer como se também quisessem se libertar. Você ainda tem tempo para escolher. Ela murmurou, e seu sorriso revelava algo que nunca poderia imaginar. Uma escolha. O que eu teria que escolher? Meu coração apertou enquanto tentava processar o que havia dito. A ideia de um sacrifício girava na minha mente, redondamente destrutiva. Estava prestes a descobrir o que essa escolha realmente significava, e o que era preciso para salvar meu filho. A figura encapuzada estava a poucos passos de mim, e o ar ao meu redor parecia se tornar cada vez mais denso. Meu corpo travou, como se uma força invisível estivesse me segurando no lugar. Tentei recuar, mas a parede fria atrás de mim me impediu de escapar. Qualquer movimento que eu pensasse em fazer parecia inútil diante da presença daquela entidade. A primeira coisa que veio à minha mente foi: meu filho está lá fora, eu preciso encontrá-lo. Mas ao mesmo tempo a ideia de um sacrifício ainda me assombrava, sua ressonância maligna parecendo ecoar através das sombras da sala. Quem é você? Perguntei, esforçando-me para manter a voz firme, embora o medo traísse minha entonação. A figura parou, sua cabeça inclinada para o lado, avaliando minha fragilidade. Eu sou o guardião, e hoje à noite você e eu fazemos um acordo. Seu sorriso se alargou, revelando dentes afiados como lâminas. O que exatamente isso significava? Minha mente girava, e a urgência pela vida do meu filho começava a se misturar com uma sensação de desespero. Eu não tinha tempo para jogos, precisava agir. Deixe meu filho em paz. O que você quer de mim? A raiva cresceu juntamente com a impotência diante daquela criatura. Isso não é só sobre você, meu caro. É sobre manter o equilíbrio. Esse lugar, ele clama por uma conexão. A voz do guardião era suave, quase hipnótica, mas havia algo ameaçador por baixo. Seu filho foi chamado, e agora você deve decidir se o deixará ir ou se irá intervir. E essa escolha pode ter um custo muito alto. Senti um nó na garganta. O que exatamente intervir significava? As palavras da carta que eu havia lido ecoavam na minha mente. A conexão deve ser mantida. Mas como eu poderia lutar contra algo tão poderoso como o guardião? A figura estendeu a mão, atraindo a luz da lanterna, e os objetos na sala começaram a se mover, como se estivessem dançando sob uma música sombria. Faça sua escolha, e você poderá salvá-lo. Ou perder tudo, o guardião sussurrou. O que você está disposto a sacrificar por sua proteção? Meu coração disparou. O que eu tinha? A ideia de sacrificar qualquer coisa que pudesse me levar ao meu filho parecia cruel e impensável. Mas o que mais eu poderia fazer? As paredes da sala pareciam girar à minha volta, e a própria casa parecia observar enquanto eu deliberava minha decisão. Meu celular vibrou novamente, e assim que olhei, vi que as notificações estavam se acumulando. Mensagens que não haviam sido lidas. Não apenas de contatos que eu conhecia, mas também de números estranhos. Uma delas, com a bateria quase acabando, iluminou a tela quando escapei da confusão do momento. Vá embora. Não olhe para trás. Salve ele. A mensagem era clara, mas seu autor era um mistério. Antes que eu pudesse reagir, a figura encapuzada começou a se aproximar, as sombras se agigantando ao seu redor. O ambiente estava carregado de uma eletricidade palpável. Eu precisava de uma decisão, e rápido. Seu tempo está acabando. O que você escolhe? O guardião pressentiu a flutuação da minha resolução. O peso de suas palavras quase me derrubou. Cada piscar de luz da lanterna parecia contar os segundos que se esvaíam. Olhei novamente para a janela, tentando focar em algo além daquela criatura. Um reflexo no vidro me devolveu a imagem do meu filho, a imagem dele gritando em silêncio. Neste instante, o instinto maternal atravessou todas as barreiras. Eu não podia deixá-lo. Eu faço o que for preciso. Gritei, o desespero incontrolável transformando-se em determinação. Mas não toque nele. A fúria da entidade tornou-se visível, ela curvava-se para frente, seu sorriso se alargando. Então prepare-se, pois a conexão será testada.
e este lugar nunca mais será o mesmo. Uma onda de energia me empurrou, e a sala começou a desmoronar em múltiplas dimensões, levando tudo ao caos. O guardião desapareceu, mas seu riso ainda ressoava no ar, insidioso. Escolha ou morra, as sombras cobrarão seu preço. O chão sob meus pés cedeu, e antes que eu pudesse entender o que se passava, tudo se transformou em um turbilhão. Uma nova sala se formou à minha frente, e no centro dela estava uma caixa selada, pulsando como um coração. A única maneira de avançar seria abrir essa caixa. Mas o que havia dentro dela? Estaria meu filho esperando por mim? Ou a solução para o mistério que nos cercava? A pergunta pairava no ar, esperando a resposta. Respirei fundo e dei o primeiro passo em direção à caixa. Mas que tipo de sacrifício eu estava prestes a descobrir? A caixa pulsava à minha frente, vibrando como se tivesse vida própria. A cada passo que eu dava, a sensação de desespero e esperança se misturava em meu peito, uma batalha interna que eu mal podia suportar. O que estaria realmente dentro dela? Eu precisava saber, mas o medo drenava minha coragem. Aproximei-me hesitante. A superfície da caixa era negra, seus contornos cobertos por estranhas inscrições que pareciam brilhar de forma intermitente. Era como se a própria escuridão dançasse em torno dela, como se o guardião tivesse deixado um pedaço de sua essência aqui. Perguntas sem resposta fervilhavam na minha mente. O que eu realmente poderia perder? Com uma respiração pesada, estendi a mão. O toque na caixa causou uma descarga elétrica que percorreu meu braço até o meu coração. Um sussurro suave e ameaçador encheu o ar, como se algo inabitual se desprendesse de dentro. Escolha, escolha, a voz repetia, profunda e insistente. Apertando os olhos, eu me forcei a lembrar do rosto do meu filho, de seu sorriso alegre e de como o mundo dele era puro, sem a mancha da escuridão que agora me cercava. Eu não podia deixá-lo ser parte disso. Decidi. Eu vou abrir, declarei, minha voz ecoando pela sala vazia, uma afirmação carregada de determinação. Quando a tampa começou a se mover, um vento violento surgiu do nada, fazendo objetos voarem ao redor. A caixa se abriu lentamente, revelando um brilho intenso que quase me cegou. Dentro havia uma luz dourada que girava, pulsando como um coração. Mas à medida que olhei mais de perto, percebi que o brilho ocultava algo mais profundo. As sombras começaram a se reunir ao meu redor, se moldando a cada batida do meu coração. O guardião não queria me deixar ir, percebi com um nó na garganta. O ar se tornava mais frio, e o eco do riso sinistro do guardião preenchia cada canto da sala. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, a luz se dissipou, revelando dentro da caixa uma pequena esfera de cristal. Ela parecia vibrar em resposta à minha presença, como se estivesse ciente de mim. Quando estendi a mão novamente, um impulso incontrolável tomou conta de mim e eu a peguei. No instante em que o fiz, um relâmpago de energia correu por todo o meu corpo. Visões começaram a passar diante dos meus olhos. Meu filho em perigo em alguma parte daquela casa, uma sombra enorme se movendo furtivamente na noite, ameaçadora e faminta. E então, a lembrança de palavras que o guardião dissera. O que você está disposto a sacrificar por sua proteção? Meu estômago revirou. Estava claro que essa esfera continha algo de vital. Era uma conexão com meu filho, mas também com o custo que ela poderia acarretar. Por favor, eu sussurrei a mim mesma, sentindo o peso daquela escolha. O que aconteceria se eu não decidisse? E se a paranormalidade dessa casa controlasse não apenas ela, mas a vida do meu filho também? E antes que eu pudesse processar tudo isso, a sala começou a estremecer. As paredes pulsavam ao mesmo ritmo que a esfera, e eu sabia que manter essa conexão poderia trazer consequências. Ouvi um rugido distante, como uma tempestade em formação. O guardião estava voltando, e essa poderia ser a última chance de escolher algo que realmente importava. O vazio na minha estômago se intensificava, e eu percebi que precisava decidir agora. Poderia eu abrir mão de algo importante para proteger meu filho, ou essa esfera se tornaria o meu próprio destino? No fundo da sala, sombras começaram a se aglomerar, formando uma figura familiar. Meu filho estava ali. Não olhe para isso. Você tem que sair. Sua voz estava fraca, mas cheia de urgência. As palavras cortaram como facas afiadas. O que eu poderia fazer? Perder a esfera e meu filho, ou mantê-los, sabendo dos riscos? Estava na hora de decidir. E tudo o que eu podia fazer era encarar a nuvem de sombras que se avançava na minha direção. O que significava realmente manter a conexão? Eu me vi no centro de um cataclismo emocional, um momento que moldaria nosso futuro, mas a decisão ainda pairava no ar desconcertante e inalcançável. O guardião estava prestes a entrar em cena e com ele, a verdadeira natureza do meu sacrifício.
A sensação de frio se intensificou como se a própria escuridão da sala estivesse viva, pondo-se contra mim. As sombras se agrupavam, formando contornos grotescos e familiares. O rugido distante parecia se aproximar, ecoando nas paredes, deslizando como um aviso. Eu mal havia capturado a imagem do meu filho entre a neblina escura, quando ele gritou novamente. Mãe, sai agora. É uma armadilha. Seus olhos estavam arregalados, brilhando com uma mistura de medo e determinação. A esfera em minha mão pulsava e com cada batida, eu sentia a tensão aumentar, como se a casa estivesse respirando, esperando o momento certo. Eu olhei para a caixa aberta, a fonte de todo aquele caos. A luz parecia me chamar, mas o custo das suas promessas pesava nos meus ombros. De repente, um estrondo fez o chão tremer. Olhei para as paredes. Estranhas fissuras começaram a se abrir, e uma escuridão densa e viscosa começava a fluir de dentro delas, engolindo tudo ao redor como uma onda inoportuna. Era como se o guardião estivesse se materializando a partir do próprio fundo da casa, sua presença pesada e sufocante invadindo o espaço. Desesperada, eu girei a esfera na palma da minha mão. O brilho continuava a dançar, mas agora escondia um padrão quase hipnótico. O que você realmente deseja? A voz sussurrava, não era mais apenas uma pergunta, mas uma provocação. Minha mente se debatia. Isso tinha que ser uma escolha, meu filho ou a segurança que a esfera prometia. Eu não vou deixar você, gritei, olhando diretamente nos olhos de meu filho. Ele hesitou, seu corpo tremendo sob a pressão. O guardião estava se aproximando, e seu riso ecoava novamente, como se estivesse se divertindo com a nossa dor. Mas eu sabia que tinha que resistir. A esfera brilhou intensamente, uma luz dourada que parecia lutar contra a escuridão ao nosso redor. As visões voltaram rapidamente, revelando uma cena perturbadora, uma série de imagens em câmera lenta, eu, entregando a esfera ao guardião, meu filho, sendo colocado em perigo. O preço da proteção. O poder em minhas mãos era sedutor, mas devastador. Escute, você precisa correr, vou tentar segurá-lo. A voz do meu filho era clara, mas também estava impregnada de pavor. Mas como eu poderia deixá-lo sozinho? Como eu poderia sacrificar a luz que ele era? As fissuras na parede começaram a se alargar, permitindo que mais sombras se projetassem. Eu sentia que o momento estava se esgotando. Ao mesmo tempo, a esfera vibrou mais forte, calor emanando dela. Uma onda de força percorreu meu corpo. Sem pensar, eu a segurei perto do meu coração, como se pudesse se tornar um escudo. Se você me deixar escolher, eu posso criar uma proteção. A voz ecoava mais forte, mais insistente, misturando-se com o riso dissonante do guardião. Era tentador. Era desesperador. O vento começou a soprar com violência, levando folhas e fragmentos da casa pelos ares. A energia cresceu em minha mão, como um relâmpago prestes a atingir. Eu poderia criar algo que nos protegeria. Mas a que custo? O que significava realmente proteger? Com meu filho gritando atrás de mim, eu olhei para a esfera mais uma vez. O guardião apareceu diante de mim, um espectro sombrio que quase parecia feito de sombras e lamentos. Escolha agora, ou eu levarei o que é seu. Era um ultimato. Eu precisava fazer minha escolha definitiva enquanto o destino do meu filho e o meu próprio futuro estavam nas minhas mãos. Vai ser você ou eu, talvez uma parte de mim. Eu pensava enquanto o guardião avançava, a escuridão se preenchendo com uma excitante expectativa. Poderia eu realmente suportar o fardo de uma escolha que envolvia tudo o que eu amava? O som da casa ruindo ao nosso redor ressoou e em um último momento de clareza, eu senti que precisava decidir antes que a escuridão nos engolisse completamente. Com um último suspiro, a luz da esfera brilhou intensamente, e a sala tornou-se um mar de sombras pulsantes. Eu sabia que a escolha não era apenas sobre mim, mas sobre salvar o meu filho e ao mesmo tempo, confrontar aquela entidade que parecia tirar a vida de tantos. Olhei para a figura nebulosa que avançava, cada passo dela fazia meu coração disparar como se quisesse escapar do peito. Eu escolho a vida, gritei, segurando a esfera com todas as minhas forças. O calor dela aumentou, como se minha determinação estivesse alimentando seu poder. O guardião parou surpreso, seus olhos opacos refletindo a luz dourada da esfera. Você não entende o que está pedindo. Ele declarou, a voz ecoando como um trovão que reverberava nas paredes. Eu entendo sim. Respondi, minha voz firme. Estou disposta a sacrificar qualquer coisa para proteger meu filho. Você não tem poder sobre nós. E com essas palavras, liberei a energia da esfera em um jato de luz que cortou a escuridão que me cercava. Como um raio rasgando uma tempestade. O brilho ofuscante preencheu cada canto, iluminando os rostos apagados ao redor, revelando rostos conhecidos em outras fotos. Pessoas que tinham lutado e perdido para o guardião.
As sombras começaram a recuar, a entidade que eu enfrentei agonizava sob o calor da luz. O eco do seu riso começou a se transformar em gritos de dor. Não! Isso não pode acontecer! Rugiu sua figura se desvanecendo sob a força da verdade. Enquanto a luz pulsava, senti uma conexão com meu filho. Ele estava ali, vivo. A visibilidade de seu rosto se tornou clara, e na expressão dele havia uma mistura de medo e esperança. Mãe! Ele gritou, e a força da nossa ligação se intensificou. O guardião foi engolido pela luz, e uma onda de energia nos envolveu, nos unindo mãe e filho, lado a lado. A casa começou a tremer, e com cada tremor, as sombras se dissipavam como fumaça ao vento. O ar se tornou mais leve, e a sensação de pavor começou a se desvanecer. O guardião havia perdido seu controle. Como um eco distante, sua representação desapareceu, e o silêncio tomou conta do lugar como um bálsamo para nossas almas feridas. Quando a luz finalmente se apagou, não havia mais vestígios daquelas sombras horríveis. A sala, agora limpa e iluminada, parecia diferente e livre, como se as correntes da maldição tivessem sido quebradas para sempre. Meu filho estava ali, mais perto do que nunca. Você conseguiu! Ele me abraçou, e o calor daquela conexão encheu meu peito de amor e alívio. Mas o que aconteceu? Estávamos em perigo. Ele começou a perguntar, mas eu o interrompi. Está tudo bem, eu estou aqui. Nós superamos isso juntos. Olhei ao redor, a antiga casa agora parecia apenas um lar novamente, trazendo consigo memórias e desafios superados. Nos momentos seguintes, sentamo-nos em um canto, trocando histórias sobre as experiências. Meu filho, ainda processando tudo, confessou suas intenções. Ele nunca quis me machucar, e a ideia de viver sob a influência daquela força negativa o atormentava. Mas agora, éramos livres. A partir daquele dia, a casa se tornou um lugar onde a luz prevalecia sobre as sombras. Nós criamos novas memórias, aprendendo juntos e fortalecendo a nossa relação. O amor que tínhamos um pelo outro foi restaurado, mais forte do que nunca. E enquanto olhava pela janela, vi o sol iluminando nosso jardim, uma bela lembrança de que a escuridão sempre pode ser superada pela luz. Mas uma coisa era certa, sempre que a noite chegasse, eu teria um alerta sobre o que poderia esperar na escuridão e o que um coração verdadeiro poderia sacrifício por amor. Agora, antes de você ir, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa deixar seu like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda a trazer mais conteúdo para você. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante e, pelo amor de Deus, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa!